Meu nome é Poliana Dalabrida e eu falo diretamente de Kazan, na Rússia. Aqui em Kazan, logo mais às 9 horas da noite, pelo horário local, o Brasil vai enfrentar a Bélgica pelas quartas de final dessa Copa da Rússia. E aí nesse jogo vai ser conhecido quem que vai passar para a próxima fase, quem que vai ser um dos semifinalistas da Copa de 2018. A seleção brasileira chegou aqui em Kazan ontem, na quinta-feira. Cerca de 300 torcedores recepcionaram a seleção brasileira no seu hotel. Foi uma festa muito grande, os torcedores chamando todos os jogadores pelo nome, né, gritando, fazendo bastante folia em frente ao hotel. E a seleção brasileira se despediu de Sochi, que fica no sul da Rússia. Lá em Sochi, a seleção ficava hospedada entre os jogos, se preparando, também era o centro de treinamentos da seleção brasileira. E aí agora, a partir dessa fase da Copa, a seleção brasileira vai ficar hospedada nas cidades onde os jogos vão acontecer. Então ela está hospedada aqui em Kazan. Se passar para a próxima fase, o jogo vai ser em São Petersburgo, então vai ficar para lá. E se der tudo certo, se a gente conseguir realmente caminhar rumo ao hexacampeonato, a seleção brasileira depois vai se hospedar em Moscou, que vai ser o palco da grande final no dia 15 de julho. Kazan é uma cidade muito bonita e uma cidade diferente das outras cidades russas. Aqui é o berço do povo tártaro, que é um grupo étnico que tem a maioria muçulmana. Aqui, em relação à religião, aqui na Rússia, a maioria são praticantes da Igreja Ortodoxa, não da Igreja Católica como no Brasil, como aí em Nova Trento. Aqui é a Igreja Ortodoxa que é mais forte. Só que em Kazan, pela sua origem tártara, pela característica diferente aqui do Tatarstão, que é uma república autônoma na qual Kazan é a capital, a maioria da população realmente é muçulmana. Então, diferente de outras cidades, aqui a gente vê algumas mesquitas, a gente vê pessoas trajando aquelas roupas tradicionais do islamismo. Então, é uma cidade super diferente e isso se mostra também na arquitetura. Assim como a gente tem aquelas cúpulas arredondadas coloridas que ficaram eternizadas nas imagens que chega até o Brasil sobre Moscou, sobre a Rússia, aqui tem essas igrejas também com essas cúpulas arredondadas, mas essa arquitetura convive então com uma arquitetura mais oriental, mais islâmica. É uma cidade realmente muito bonita, muito agradável. Ela está cheia de torcedores brasileiros, eles são maioria, são mais do que os belgas, e fazem festa por onde passam. Aqui na rua Bauman, que é onde eu estou agora, é uma rua super movimentada, um calçadão, então tem muita gente nos bares, bebendo, cantando, muitos torcedores então na expectativa para o jogo de logo mais. Vou falar então um pouquinho das duas seleções, Brasil e Bélgica, quais são as novidades de cada equipe. No Brasil, a grande novidade é a volta dos titulares que estavam lesionados. O Marcelo, o Douglas Costa e o Danilo, eles voltam a ser opção do técnico Tite. O Marcelo, ele sofreu uma contração muscular na coluna, ele saiu logo aos 9 minutos do jogo contra a Sérvia, pela última rodada da fase de grupos, e ele foi substituído pelo Felipe Luiz, que inclusive é catarinense. O Marcelo ficou no banco contra o México, só que agora ele está recuperado e vai voltar a ser o titular no jogo de logo mais contra a Bélgica. O Douglas Costa, ele também estava lesionado, ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele que é o jogador da Juventus, ele teve uma super atuação quando ele entrou no lugar do William no jogo contra a Costa Rica. Mas essa lesão na coxa direita, ela foi sentida logo depois do final daquele jogo, e aí o William voltou a ser titular. Né, tinha essa vontade de trocar o Douglas Costa pelo William, manter o Douglas Costa titular, mas como ele sofreu a lesão, ele saiu e o William voltou à titularidade. Ele deu assistência para o gol do Neymar, por isso então que o William vai seguir como titular e o Douglas Costa volta para o banco de reservas. E aí, o outro jogador do Brasil que também está voltando de lesão é o Danilo. Ele era o lateral direito titular da seleção, só que ele se lesionou no quadril logo no começo da fase de grupos. Ele ficou fora dos jogos contra a Costa Rica, contra a Sérvia, contra o México. E ele vai voltar no banco de reserva, porque o Fagner, de acordo com o Tite, vai continuar sendo o titular. A única baixa da seleção brasileira é o Casemiro. Ele foi suspenso porque foi punido com o segundo cartão amarelo no último jogo e aí desfalca o Brasil nesse jogo contra a Bélgica. O volante Fernandinho, que é do Manchester City, ele vai ganhar essa vaga e vai ser o titular aí no meio-campo.
O capitão do jogo de logo mais vai ser o zagueiro Miranda, né? O Tite ele vem fazendo uma alternância de capitães durante a Copa do Mundo, só que o Miranda foi o que mais vezes esteve aí nesse posto de capitão, 5 vezes. Ele então vai ser o capitão do jogo Brasil e Bélgica. A seleção da Bélgica vai chegar a essas quartas de final com o melhor ataque da competição. Foram 12 gols em 4 partidas. O Romelu Lukaku, que é o principal nome da seleção belga, que é um centroavante do Manchester United, ele já balançou as redes 4 vezes, então tem que ficar muito de olho nele, porque ele é um jogador importante, um goleador nato. Assim como o Lukaku, os principais nomes da seleção belga atuam em clubes ingleses. Tem muitos jogadores belgas que estão atuando no futebol inglês. Então, eles têm uma parceria, têm um ritmo de jogo por jogarem, claro, no mesmo clube ou se enfrentarem entre si. Então, é uma seleção que tem bastante conhecimento das suas próprias peças, vamos dizer assim. O goleiro Courtois e o meia Hazard, eles jogam no Chelsea. Já o zagueiro Kompany, ele atua no Manchester City. E até o treinador, né, o Roberto Martinez, ele tem história na Inglaterra. Na Copa de 2014, eles conseguiram o melhor resultado da sua história. Eles chegaram entre os 8 e foram eliminados nas quartas de final pela Argentina. Na Eurocopa, 2 anos depois, a eliminação foi na mesma fase contra o país de Gales. Eles estão, então, tentando afastar esse vexame, afastar esse fantasma de cair sempre nas oitavas ou nas quartas de final. Mas eles quase não conseguiram estar nessas quartas de final, nesse jogo de logo mais. Isso porque, nas oitavas, a Bélgica enfrentou o Japão. E só para a gente relembrar, o Japão vencia o jogo por 2-0 até os 24 minutos do segundo tempo. Eles tiveram fôlego, tiveram equilíbrio emocional e também talento, né? Para conseguir, então, reverter esse placar e virar o jogo para 3-2. E aí eles conseguiram essa classificação para as quartas de final. A gente tem que ficar de olho porque é uma seleção tinhosa, uma seleção que tem poder de reação e demonstraram isso nesse jogo contra o Japão. Esse jogo Brasil e Bélgica deve ser um jogaço, é o jogo mais difícil que o Brasil vai ter até agora. Só que é isso, né? Copa do Mundo não é fácil, o caminho rumo ao Hexa não vai ser fácil. Só lembrando de um retrospecto entre Bélgica e Brasil, as duas seleções se enfrentaram apenas 5 vezes. E o último confronto foi numa Copa do Mundo, a Copa de 2002, quando o Brasil foi o campeão, então se sagrou aí pentacampeão. Embora esse retrospecto em Copas favoreça a seleção, do outro lado, a título de curiosidade, vai ter um carrasco brasileiro, o Thierry Henry, que é ex-atacante da França. Foi ele que marcou o gol da eliminação brasileira no Mundial de 2006, e ele é auxiliar técnico da Bélgica. Então, além de terem jogadores perigosos, eles também têm na sua comissão técnica ex-jogadores e ex-carrascos da seleção brasileira. Quem vencer essa partida vai enfrentar ou a França ou o Uruguai na próxima fase em São Petersburgo. A outra semifinal ela vai ser decidida entre a Rússia, Croácia, Suécia e Inglaterra. A Copa está chegando ao fim, a gente já passou da metade. Esse jogo de logo mais deve ser um jogaço, então eu espero que você consiga acompanhar esse jogo. Meu nome é Poliana Dalla Brida, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.